Nancy Pelosi desafia China e visita Taiwan. Líder do Congresso norte-americano afirma que Estados Unidos não vão abandonar o território. A Rússia declarou esta terça-feira o regimento Azov como uma organização terrorista. Primeiro navio com cereais a sair da Ucrânia já chegou à Turquia. Razoni vai ser inspecionado por equipe internacional antes de seguir viagem. O calor extremo em Espanha provocou 2.000 mortos só no mês de julho. É o valor mais alto dos últimos 7 anos. A China ameaçou, a Rússia deixou o alerta, mas contra todas as objeções internacionais, Nancy Pelosi acabou mesmo por aterrar em Taiwan esta terça-feira à noite. Já em território disputado por Pequim, a presidente da Câmara dos Representantes norte-americana fez questão de deixar uma mensagem clara. Os Estados Unidos não vão abandonar Taiwan e estão determinados a preservar a democracia local. Palavras que vão de encontro à política chinesa de território único. O país vê a ilha como uma província separatista e lançou já uma série de operações militares para reclamar o domínio sobre Taipei. Outros exercícios estão reservados para os próximos dias, mas Pequim vai mais longe. Convocou o embaixador norte-americano para avisar que a visita de Pelosi terá um preço a pagar e há ainda sanções económicas a caminho. Taiwan respondeu esta quarta-feira. De acordo com o Ministério da Defesa, o território vai reagir às manifestações militares da China e aumentou já o nível de alerta de segurança em redor da ilha. Pelosi, entretanto, condecorada pela presidente taiwanesa, é uma crítica de longa data da violação de direitos humanos por Pequim e a mais alta representante política norte-americana a visitar Taiwan nas últimas décadas. Uma iniciativa que dentro de casa valeu à democrata vários elogios da oposição republicana, mas que em Washington tem causado alguns constrangimentos, com a Casa Branca a tentar colocar água na fervura e uma eventual crise internacional e escalada de tensões. O Supremo Tribunal da Rússia declarou esta terça-feira o regimento Azov como uma organização terrorista. A decisão, que entra em vigor de imediato, agrava as penas para os combatentes que estiveram cercados durante vários meses na fábrica Azovstal, em Mariupol. Dezenas de militares Azov estão detidos desde que se entregaram às tropas russas em meados de maio e são alvo de processos criminais pelas autoridades de Moscovo, que os acusam de matar civis. Oficiais ucranianos continuam a investigar o ataque da semana passada a uma prisão na região separatista de Donetsk, que matou dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos capturados pelos russos depois da queda de Mariupol. Não temos acesso ao território, não temos acesso às pessoas que foram atingidas. Não temos comunicação direta com o lado russo. Todas as informações que recolhemos são condicionadas. As autoridades separatistas e funcionários russos dizem que a explosão de sexta-feira matou 53 prisioneiros de guerra ucranianos e deixou 75 feridos. O Razoni já chegou à Turquia. Este foi o primeiro cargueiro a sair do porto ucraniano de Odessa desde a invasão russa em fevereiro. Com uma carga de 26.000 toneladas de milho, o Razoni deve passar a noite ancorado ao largo da costa da Turquia. Segundo o Ministério Turco da Defesa, deverá ser inspecionado na manhã de quarta-feira à entrada do Estreito do Bósforo por uma equipe internacional. No entanto, há ainda mais de 20 milhões de toneladas presas nos portos da Ucrânia. Continuam os preparativos e o planeamento para outros navios exportarem cereais e produtos alimentares semelhantes de 3 portos ucranianos. O Razoni, com pavilhão da Serra Leoa, saiu de Odessa na segunda-feira, está agora em Istambul, de onde partirá para Trípoli, no Líbano. Esta é a primeira exportação de cereais autorizada ao abrigo dos acordos assinados a 22 de julho, em Istambul, entre as Nações Unidas e a Ucrânia e a Rússia, mediados pela Turquia, para desbloquear os portos ucranianos e aliviar a crise alimentar mundial. A população da China vai começar a diminuir antes de 2025. Segundo a Comissão Nacional de Saúde,
Em 2035, o Império do Meio começa a tornar-se um país de anciãos, com cerca de 1/3 da população acima dos 60 anos. Esta é a consequência da política de uma família, uma criança, que esteve em vigor durante 4 décadas. Mas não só. Com o aumento do nível de vida, a China está a viver a mesma transição demográfica que todos os países desenvolvidos. Menos crianças, com mais qualidade de vida. Nos últimos anos, Pequim tem tentado estimular mais nascimentos, mas os esforços têm sido inúteis. As autoridades não escondem a preocupação. O envelhecimento e o declínio da população significa abrandamento da economia. Cerca de 500 pilotos da TAP manifestaram-se esta terça-feira em frente ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e serviu para protestar contra aquilo que dizem ser os atropelos e injustiças da administração da companhia aérea e do governo português. Em causa estão as recusas do Conselho de Administração da TAP Air Portugal para a realização de reuniões de trabalhadores e a falta de reposição dos cortes salariais depois da reestruturação. Esta empresa, esta gestão, está a levar a empresa para o mesmo destino do que a Flybe. A Flybe foi uma empresa que entrou em falência, que a engenheira Cristine foi CEO. Não queremos esse destino e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos está a compactuar com esta gestão. Não pode continuar assim, não queremos o fechar a TAP. Todos somos contribuintes, todos aqui, e pergunto aqui a algum dos senhores que conhece o plano de reestruturação da TAP. Tudo o que a TAP faz, toda a gestão que a TAP enganosa ou desastrosa ou não, diz que está dentro do plano de reestruturação. Eu pergunto aqui a alguns senhores se alguém conhece o plano de reestruturação. Em comunicado, a TAP diz lamentar não ter ainda chegado a acordo com os pilotos, que considera essenciais à companhia, e mantém-se empenhada em encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade da empresa e de todos os seus trabalhadores. Em 2022, Itália será o país mais afetado pela escassez de pessoal no setor do turismo. De acordo com um estudo divulgado esta terça-feira pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, vão faltar 250 mil trabalhadores, o que significa que 1 em cada 6 vagas não será preenchida. Os setores mais afetados serão o hoteleiro e as agências de viagens. Em França, 71 mil vagas de emprego vão ficar por preencher, principalmente no setor da aviação. No Reino Unido, há 128 mil postos de trabalho disponíveis. Os restaurantes e hotéis tentam encontrar funcionários, mas o governo britânico não apoia a chegada de trabalhadores temporários do estrangeiro. Esta medida foi aprovada em outros países, como é o caso de Portugal, que em termos absolutos é o país menos afetado segundo este estudo. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo identificou 50 mil empregos por preencher em Portugal. Dentro do setor, a hotelaria é a área mais afetada. Há aqui cerca de 13% das vagas por preencher. Segue-se o segmento da alimentação e bebidas, com 12% das vagas disponíveis. A presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo elogia a estratégia do governo de Lisboa e diz que o futuro do setor em Portugal parece brilhante. O calor em Espanha provocou 2 mil mortos só no mês de julho. De acordo com o Instituto de Saúde Carlos III, é o valor mais alto dos últimos 7 anos, com quase o dobro de mortes registadas em 2019 e 4 vezes mais mortes do que no ano passado. O porta-voz da Sociedade de Medicina Geral e Familiar de Espanha explica que a maioria das mortes é consequência de problemas na adaptação do organismo ao calor. A maioria das mortes é uma consequência do stress térmico. Pode afetar vários órgãos, descompensando-os significativamente e causando a falência e, consequentemente, a morte. Espanha é o país da Europa com o maior número de mortes em julho. As razões são ainda desconhecidas. Os investigadores justificam os números com o aumento de mortes por causa do calor, com as consequências da pandemia e com a idade. Dizem que as altas temperaturas podem levar a um aumento de ataques cardíacos, trombolismos pulmonares e embolias. Também em Portugal, o calor extremo levou ao excesso de mortalidade em julho, mês em que morreram mais de 10.600 pessoas.